Vamos resolver agora a questão 32 do vestibular da UEPG de 2022. Um avião viaja com 480 passageiros, dos quais metade eram brasileiros, 200 eram homens, 180 eram fumantes, 100 eram homens brasileiros, 97 eram homens fumantes, 93 eram brasileiros fumantes e 50 eram homens brasileiros fumantes. A partir do que foi exposto, assinale o que for correto. 97 mulheres brasileiras não eram fumantes. Então, a gente primeiramente vai ter que calcular aqui quantas mulheres brasileiras não eram fumantes. Então, vamos lá. Algumas informações que a gente tem. Eram 480 passageiros no total e 200 e metade eram brasileiros. Então, 240 pessoas brasileiras a gente tem. O que eu sei? Eu sei que desse total que a gente tem aqui, 100 eram homens brasileiros. Então, eu tenho o quê? Eu tenho 100, o quê? Eu tenho homens brasileiros, então 100 homens brasileiros. Como eu sei que 100 eram homens, o que sobra é mulher. Então 140, o quê? Mulher brasileira, certo? Então temos 140 mulheres brasileiras. O que a gente sabe? A gente sabe as seguintes informações. 93 eram brasileiros fumantes e desses 50, 50 eram homens brasileiros. Então a gente vai separar aqui os fumantes. Eu sei que são 93 brasileiros fumantes, certo? Então, eu tenho essa informação. E desses 93, 50 eram o quê? 50 eram homens. Se 50 são homens, o que eu sei? Eu sei que aquilo que sobra são as mulheres. Então, no caso, de 50 para 93 é 43. Então, isso daqui são as mulheres fumantes. Daí você vai falar, Eduardo, então a 1 está errada? Não. A 1 são 97 mulheres brasileiras não fumantes. Então, eu vou precisar calcular isso. Como que eu faço? O 1, eu pego o total de mulheres, que é 140. Então, 140 menos 43 que fumam. Então, menos 43. E isso aqui vai ser igual a 97. Então, realmente, a gente tem 97 mulheres que não fumam. Logo, a 1 está correta. Aqui, 47 homens eram fumantes e não brasileiros. Então, o que eu sei? Eu sei que aqui a gente tem 97 eram homens fumantes, certo? Então, a gente tem 97 eram homens fumantes. Sendo assim, como eu sei que 97 eram homens, então 97 homens fumantes, certo? E eu sei que a gente tinha 50 brasileiros, certo? 50 brasileiros homens eram fumantes. Então, o que sobra, que é o quê? O nosso valor que sobra, que é 47, realmente eram homens fumantes e não brasileiros. Então, a 0,2 vai ser o quê? Vai ser o nosso total de homens fumantes, que é 97, menos aqueles que são brasileiros, que são 50. Então, 97 menos 50, isso vai ser 47. Então, sendo assim, a 2 está correta. Beleza, então, vamos para 4. 110 eram homens não brasileiros. O que eu sei? Eu sei que no total a gente tinha 200 homens, certo? Então, vamos fazer aqui a sentença 4. Eu sei que no total nós tínhamos 200 homens. Então, 200 homens no total. E eu sei que a gente tinha 100 homens brasileiros. Então, 200 menos 100, o que a gente vai ter? A gente vai ter 100 homens que não eram brasileiros, porque isso aqui é o total de homens. Isso aqui é o total de homens brasileiros. Aqueles que não são brasileiros são 100 também. Portanto, a 4 está incorreta. E a 8, 100 mulheres eram não brasileiras e não fumantes. Então, a gente vai precisar encontrar isso. Como que a gente faz? Aqui a sentença 8. Para a gente calcular isso, primeiramente eu vou ter que pegar o total de mulheres, certo? Se eu sei que eu tinha 480 passageiros e 200 eram homens, eu sei que 280 eram mulheres. Para a gente saber quantas mulheres não eram brasileiras e não eram fumantes, eu vou ter que pegar e descontar a nossa quantidade de mulheres brasileiras, que é 140, então menos 140, e eu vou ter que descontar aquelas que não são brasileiras e são fumantes. Então, o que eu faço? Eu vou pegar esse dado aqui. Eu sei o seguinte, vou separar aqui. Eu sei que eu tenho 180 pessoas fumantes, então 180, e eu sei que dessas 180, 97 eram homens, então menos 97. O que sobra são as mulheres, só que eu tenho que descontar as mulheres fumantes, que eu sei que é 43, então menos 43. Se você fizer essa conta, aqui você vai ter o seguinte, você vai ter que vai sobrar 40. Então, a gente tem aqui 40 mulheres que não são brasileiras e são fumantes. Então, a gente subtrai aqui 40. Sendo assim, o que eu vou ter? 280 menos 140 menos 80, isso vai ser 100. Então, 100 mulheres não eram brasileiras e não eram fumantes. Portanto, a 8 está correta.
Se a 8 está correta, 8 com 2 é 10, com mais 1, 11. Portanto, nosso gabarito é 11. Então é isso, pessoal. Um exercício aí que envolve algumas questões de equações e de conjuntos. Se você ficou com uma dúvida, algo que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo todo mundo. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para que assim a gente possa continuar ajudando você. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima.